Olá, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? E aí, aqui é a professora Érica. Estou aqui para mais uma aula com essas crianças lindas do segundo ano da Rede Municipal de Piracicaba. A gente vai continuar a sequência de aulas que a gente está vindo para aprender uma coisa bem legal. Vamos lá? Vamos ver do que é a nossa aula de hoje? Bora com a Pro! A nossa aula é de língua portuguesa e nós vamos continuar vendo mensagens e textos de comunicação. Hoje nós vamos ver uma carta. E aí, quem sabe o que é uma carta? A gente já conversou um pouquinho sobre isso nas nossas outras aulas, né? A gente falou sobre bilhete, a gente falou sobre e-mail, a gente falou sobre aviso e a gente falou também sobre carta. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais detalhado o que é carta. Vocês sabiam que não assim há muito tempo atrás, quando a Pro era criança, não tinha esse negócio de internet assim tão fácil. Quando a gente queria falar com alguém, a gente mandava mensagem. Se alguém que a gente gostava muito morava longe, a gente manda e-mail, manda mensagem. Não era assim não, sabia? A gente se correspondia através de carta, a gente escrevia cartas para contar novidades, para perguntar como a outra pessoa estava. Então a gente era como se fosse uma conversa através de um papel. E aí essa carta escrita à mão, a gente colocava num correio e ia lá para a cidade ou para o lugar onde essa pessoa que a gente queria mandar a carta estava. Hoje em dia, isso não é mais assim tão comum, mas ainda existe. Se você quiser mandar uma carta, você pode escrever uma carta, levar no correio, o correio vai enviar e essa carta vai chegar na casa da pessoa para quem você quer mandar. É verdade. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é essa carta. Vamos lá? Aqui está, ó. A gente continua nesse livrinho, no Aprender Sempre, ó, no volume 2 do segundo ano. A gente está na página 8, aula 5, a carta. E o que nós vamos aprender hoje? Nessa aula, você e seus colegas que estão aí assistindo a aula também, cada um nas suas casas, terão contato com uma carta escrita pela professora Marcela, falando da sua viagem ao Egito. O Egito, é um outro país que fica longe do Brasil. E essa professora Marcela, ela viajou para esse lugar e mandou uma carta para a sua turma. Nós vamos observar as características, vamos interpretar o conteúdo dessa carta e a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre a escrita dessa carta, que é um gênero ainda muito usado no nosso cotidiano, que é um texto de comunicação. Vamos lá então conhecer essa carta? Primeiro vamos observar, olha aqui, o Brasil está aqui, acompanha o laserzinho da Pro, o Brasil está aqui. A carta veio aqui, desse outro lado do mundo, a gente pode dizer, esse espacinho aqui é o oceano. Então a carta veio de lá, veio até chegar aqui no Brasil, para chegar na turma da professora Marcela. Vamos conhecer a carta. Aqui está a carta, então olha, vamos observar. Eu tenho um escrito aqui em cima, tenho um espacinho, tem um outro escrito, tem um espacinho, e aí eu tenho um texto até um tanto quanto longo, tem um espaço, mais um escrito, um espaço e um escrito final. Aqui dá para eu ver mais ou menos, quando eu olho, eu já sei a estrutura de uma carta. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o conteúdo? Egito, 19 de março de 2021. Queridos amigos da Escola Margarida, escrevo essa carta muito emocionada e feliz, desejando que ela encontre vocês em um momento de tranquilidade e alegria. Cheguei ao Egito na semana passada e queria contar a vocês o que já conheci. Por aqui é tudo muito diferente e estou tentando me acostumar com essas diferenças. Mas, como imaginei, antes de viajar, me sinto em um filme de história antiga. Visitei as pirâmides tão famosas e é realmente encantador. A Esfinge parece um lugar mágico. Me senti muito pequena diante da grandeza desses monumentos.
não somente em seu tamanho, mas também em sua importância para a humanidade. Logo me acostumarei com todas as mudanças e em breve escreverei mais novidades. Aguardo uma resposta com fotos de vocês, informações da escola e desenhos das minhas queridas crianças. Um grande beijo cheio de saudade a todos. Professora Marcela. E assim a professora encerra a carta dela. Então, olha quantas informações a gente tem. A gente começa lá em cima, qual que é a primeira informação? Egito, não é o lugar onde a professora Marcela está? 19 de março de 2021, é a data que a professora Marcela está naquele lugar. E aí ela começa, queridos amigos da Escola Margarida. E aí vem contando tudo que ela quer contar do que ela já viu nessa viagem tão legal. Então vamos ver o que é para a gente observar nessa carta? Vamos lá. Vamos observar então o que é para a gente fazer. Anote as informações pedidas sobre o texto. Então a gente viu o texto da carta e agora aqui está perguntando algumas coisas. A quem essa carta foi destinada? Ó, aqui está, destinada. Destinada não é para quem a carta foi escrita, qual o destino dela. A professora escreveu e mandou essa carta para alguém. Para quem a professora mandou essa carta? Vamos voltar lá para a gente poder observar? Olha, queridos amigos da Escola Margarida, é a segunda informação que aparece na carta. Olha só. Ela diz para quem ela vai mandar a carta, ó, queridos amigos da Escola Margarida. Aqui em cima a gente tem essa informação, ó, que ela está mandando para os amigos da escola que ela trabalha, que é os amigos da Escola Margarida. Então vamos voltar lá para a gente responder a questão. A quem a carta se destina? Então vamos lá. Aos amigos. Olha que a Pro não está esquecendo de colocar o espacinho entre as palavras. Se eu vou escrever uma frase com várias palavras, eu não posso escrever tudo apertadinho, eu tenho que dar espacinho. Então, aos amigos, espaço, da Escola Margarida. Um pontinho final, porque eu terminei a frase. Aos amigos da Escola Margarida. Foi para essas pessoas que a professora Marcela escreveu a carta. Isso, assim, logo no início da carta, a gente consegue ver essa observação. Agora, olha, quem assina a carta? Quem assina é quem está mandando a carta. Quem, quando termina de escrever toda a carta, escreve lá no final quem é. Quem é que está escrevendo a carta? Quem que está contando as novidades da carta? Não é a professora Marcela? Vamos lá observar, ó. Aqui embaixo a gente consegue ver quem assina. A professora Marcela. Ela é quem assina a carta. Ela é quem está enviando a carta. Então vamos lá. Aqui ó, o Rzinho com o sonzinho de R. Olha o som do F, ó. F com E. Professor, dois S's, porque ele está no meio de duas vogais e eu quero que ele faça o sonzinho de S. Se eu não colocar os dois S's, vai ficar com o sonzinho de Z, vai ficar professora. Então não é. É professor. Agora o R, que está no meio de duas vogais também. Esse R está com sonzinho de R, porque ele está aqui no meio. Se eu quisesse escrever professor, aí eu tinha que colocar dois R's, não é verdade? Aqui não, eu só vou colocar um. Professora ó, o R aqui, ó, que é o C com E. O C junto com E não faz sonzinho de S. Marcela, ela é quem assina a carta. Onde a professora Marcela estava quando escreveu a carta? Com
Como você fez para descobrir? Primeiro que a Pro já falou várias vezes onde ela estava, né? Que ela estava lá no Egito. Mas sempre quando a gente vai escrever uma carta, a gente coloca o local onde a gente está e a data que a gente está escrevendo aquela carta lá no início. É a primeira informação que aparece. Aparece aqui em cima, ó. Ela está no Egito. Olha aqui é a informação de onde ela está. No Egito. E logo depois do local, a gente tem a data, 19 de março de 2021. Se ela estivesse aqui em Piracicaba mandando essa carta para um outro lugar, a gente ia escrever Piracicaba e a data que a gente está mandando a carta. A gente sempre coloca, porque aí a pessoa sabe de onde que a carta veio. Ela está recebendo essa carta com um monte de informação legal, mas logo no início ela já sabe, alguém me mandou essa carta lá de tal lugar. E aí a gente consegue fazer essa observação logo aqui no início. Então vamos lá? Aonde ela estava? No Egito. Ao G com I, que aí ele faz sonzinho de J. Egito. Lá que ele estava. Como a gente fez para descobrir? Observando no início da carta. Prontinho, coloquei o pontinho final, porque eu já terminei a minha frase. Observando o espaço, no espaço, início, espacinho, da espacinho, carta. Então, agora que vocês já estão aprendendo a escrever frases, não pode esquecer os espacinhos, tá bom? Então, vamos ver? Vamos continuar? O que a professora Marcela comenta sobre o lugar em que ela está? O que ela fala sobre isso? Quem já sabe escrever, pode escrever bem detalhadinho. Quem não sabe, pode pedir quem está te acompanhando nas tarefas, você fala para a pessoa e a pessoa vai ser sua escriba. Sabe o que é escriba? A pessoa vai escrever aquilo que você está falando. Então, ó, você que tem que dar a resposta, mas uma outra pessoa pode responder para você. Então, o que a professora Marcela comenta sobre o lugar em que está? Vamos voltar lá para ver o que ela fala? Aí já está no conteúdo da carta. Olha o que ela fala. Vamos pegar aqui, ó. Escrevo esta carta muito emocionada e feliz. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem. Ó, aqui. Desejando que ela encontre vocês em um momento de tranquilidade e alegria. Cheguei ao Egito na semana passada e queria contar a vocês o que já conheci. Por aqui é tudo muito diferente e estou tentando me acostumar com essas diferenças, mas como imaginei antes de viajar, me sinto em um filme de história antiga. Só aqui ela já fala um pouquinho sobre como é esse lugar, não fala? Então vamos lá. O que a professora Marcela comenta sobre o lugar em que está? Ela comenta que é um lugar muito diferente. Não foi isso que a gente leu na carta? Então vamos responder. Ela, vamos dar uma respostinha completa. Ela comenta que, ó, aqui junto com o que, sempre amigão dele, ele nunca abandona o que. Ela comenta que é um lugar muito diferente. Então, ela comenta que é um lugar muito diferente. Coloquei um pontinho final aqui para concluir a minha frase e eu coloquei todos os espacinhos. Pronto, eu já sei o que ela falou sobre o lugar. Vamos ver na letrinha E qual é a pergunta? O que ela pede para os amigos da escola ao final da carta? Então, lá, quando ela está terminando a carta, o que ela pede para os amigos da escola? Vamos ver? Aqui no finalzinho da carta, ó, no último pedacinho da carta, ela fala: aguardo uma resposta com fotos de vocês, informações da escola e desenhos das minhas queridas crianças. Não é isso que ela pede aqui no finalzinho da carta? Então vamos responder. A professora pede resposta da carta
com fotos da escola e desenhos das crianças. Pontinho para finalizar, vamos ler junto com a Pro para ver se ficou legal. A professora pede resposta da carta com fotos da escola e desenhos das crianças. Faltou um Szinho ali, né? Vamos colocar? E sabe por que ela pede resposta da carta? Porque é muito comum quando a gente recebe uma carta, a gente vai ler, vai ver as novidades, a gente responder essa carta para a pessoa. É como se fosse uma conversa, um pouquinho demorada, mas a pessoa manda a carta com as informações, a gente lê, depois a gente manda de volta e a pessoa fica lá ansiosa esperando para receber a resposta daquela carta. E nós vamos dar uma resposta dessa carta para a professora Marcela, mas não vai ser hoje, vai ser numa próxima aula que eu aguardo vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!